Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, uma sexta-feira. Já quero aproveitar para desejar um ótimo final de semana a todos e a todas, tá bom? Mas eu também quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, já se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas, dar o certinho que é importante, compartilhar é importante, comentar é importante, enfim. E nós estamos chegando às 4.000 horas, então preciso muito da tua ajuda, tá bom? E vamos nessa. O bolsonarismo se alvoroçou bastante por conta da grana que o Lula passou para a Globo, como se o Bolsonaro fosse um santo, né? Mas nada disso é verdade. E a grande verdade é que, quando deu a pandemia, a CPI da pandemia, eu comentei que era importante, que a Globo seria obrigada a passar nos seus jornais o que estava acontecendo, porque não era interessante para ela falar mal do Bolsonaro, porque a política do Paulo Guedes, econômica, do neoliberalismo, culpada disso a própria Globo, interessava para ela. Então a grande verdade é que a Globo é a maior empresa de comunicação, a quarta maior do mundo, e ela atinge praticamente 100% do Brasil. E uma outra coisa nós temos que entender, que apesar de estarem as pessoas migrando para os sites, para os streams, para o YouTube, entre outros, nós ainda temos cerca de 40% da população brasileira que não tem acesso à internet, ou que não pode ficar gastando seu pré-pago, seus dados de internet. Então a Globo é um instrumento. Mas eu não quero me estender muito, e eu trouxe aqui um pedaço de um conteúdo do Desmascarando, que vai mostrar para você como de fato as coisas aconteceram tanto no governo do Bozo, quanto estão acontecendo no governo do Lula. Assiste para você ter uma visão importante, por isso você tem que assistir até o final e volta comigo para o meu comentário final. Vai que eu estou te esperando. A primeira delas está aqui na Folha, né? Jovem Pan vê verba de publicidade federal desaparecer sobre Lula. Emissora alinhada a Bolsonaro e que abrigou o negacionismo despenca em ranking das mais beneficiadas para praticamente zero em 2023. Essa matéria também está na versão da Folha impressa de hoje, com um título um pouco diferente, mas é o seguinte, quem comanda essas verbas são a SECOM, tá? Então nessa estatística não está incluída as verbas das estatais, tá? Então se a Petrobras está anunciando em alguma empresa, se o Banco do Brasil, isso não entrou nessa estatística, isso aqui é verba direta controlada pela SECOM, né? Mas propagandas do Ministério da Saúde, propagandas do Ministério da Educação e etc. É a chamada administração direta, né? Bem, o primeiro dado que eu acho interessante é acabar com aquela conversa fiada do Bozo, né, de que ele acabou com o dinheiro, a mamata, né, a mamata acabou, que acabou com o dinheiro de propaganda para as grandes redes de televisão, tá tudo mentira, né, vocês veem que no governo Temer estava em 188 milhões de reais o total aplicado em propaganda no ano, e com o Bozo já, né, mais do que dobrou, foi para 422 milhões, depois 418, depois em 2021 quase 700 milhões em propaganda, e no último ano dele quase chegando a 600 milhões em propaganda. E que a do Lula, até agora no metade do ano, tá em 120 milhões, é muito mais baixo, né? Um ritmo muito menor de desembolso do que o Bolsonaro estava fazendo. Então a mamata do Bolsonaro, ela continuou existindo, só que a gente vai ver no próximo gráfico aqui, que foram para alguns, né? Principalmente o Edir Macedo e o Silvio Santos. Então, essa aqui é a distribuição, né, em percentual da verba total no ano de 2022, o último ano do Bozo, tá? E vocês viram que a Record recebeu mais dinheiro que a Globo, né? Record 22%, Globo 20% da verba e SBT 18%. Ou seja, quase um empate entre as três, né? Sendo que a Globo, o Felipe Neto inclusive pontuou isso, né? A Globo tem, mas é muito mais. A audiência da Globo é 4 vezes a audiência da Record, tá? É uma diferença assim monstruosa. Então ele comenta que o fato da verba da Globo ter subido no percentual, né? No bolo total agora no governo Lula, que isso é absolutamente normal, uma vez que a Globo tem 8 mil vezes mais audiência que a Record. O fato do governo Bolsonaro ter feito a verba da Record ser a maior é uma vergonha sem precedentes que demonstrava o favoritismo a aliados e a punição a quem não se aliava. Então só um exemplo, ontem, tá, 8h30 da noite, a Globo estava marcando 27,5 pontos com a novela Vai na Fé, a Record 6,3 com o Jornal da Record, a Band 4 com o Jornal da Band e o SBT 3,8 com o SBT Brasil. Bem, e normalmente é assim, tá, pessoal? Todos os dias. A audiência da Globo, ela é o dobro da audiência de todas as outras juntas, né? Então é uma diferença muito grande para a Record, né, no governo Bolsonaro recebendo mais dinheiro que a Globo. E aí eu vou mostrar agora para vocês como que está a divisão no primeiro semestre desse ano já com o governo Lula.
Então vocês vejam aí na tela que a Globo agora tem 57% da verba de comunicação do governo, a Record caiu para 13%, o SBT para 12%, a Band caiu para 5%, e aí começam a vir outras, enfim, rede social, né? Anúncios do governo no Instagram, no TikTok, no Google e em outras mídias, né? A Jovem Pan recebeu só R$ 2.400 do governo até agora, desde que entrou o Lula, e tá correto, né? Uma empresa que está inclusive com um processo aí no Ministério Público para perder a concessão por tudo que ela fez, tá? De, enfim, propagar desinformação sobre vacina, sobre uma rede criminosa mesmo. Aí está, mais claro do que isto, impossível. Então, não passam de parólides. E a grande verdade é esta: o bolsonarismo é estúpido e tenta distorcer as questões. Agora, para concluir o vídeo, a Globo, querendo ou não, gostando ou não, ela é a maior emissora do país. Portanto, as propagandas, é diferente comercial, as propagandas institucionais do governo, elas têm que ir ao encontro do maior número de pessoas no Brasil. E quem faz esse papel é a Globo. Portanto, ela ganha mais dinheiro por conta do seu alcance, das suas repetidoras, tem que dividir esses royalties das granas que caem nas suas repetidoras. Então é todo um processo de marketing, distribuição de renda, etc. e tal. Então o governo está agindo corretamente, mas não está gastando o que eles estão alegando. Então, está dado o recado, agora cabe a você dar o certinho, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal se não está inscrito. E aqui a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.